conheçam um pouco da gente, mas entendam também por que sair candidata numa chapa coletiva. Primeiro, eu acho que a gente podia, né, começar respondendo o que muita gente tem perguntado. Por que ser candidata a vereadora nessa cidade, né? Enfim, querem começar? A pessoa faz uma pergunta e joga. É ótimo! Mas é assim, a gente nos encontramos, né, nessa pegada aí de lançar uma chapa coletiva. Eu acho que tem muito a ver com a questão do afeto, né? De estar juntas, fazendo esse enfrentamento, porque a gente tem tentado numa caminhada sozinha nas eleições, e a gente está trazendo aí a importância dessa coletividade, né, de disputar essa eleição juntamente com 3 companheiras que são de diversos movimentos, né, e eu acho que o grande potencial dessa candidatura nossa é justamente essa diversidade religiosa que foi matéria da capa do Jornal à Tarde, né? Eu acho que isso chama a atenção da nossa candidatura, e isso diferencia a nossa candidatura de diversas outras candidaturas coletivas que tem por aí. Com certeza. E assim, para a Cleide e Laila, que são mães e mulheres pretas e de periferia, a gente sabe que o senso comunitário é importante para a gente. A gente sabe que no momento em que a polícia chega nas periferias de uma forma completamente sem precedentes, quem corre para acudir os filhos umas das outras são as mães. Mesmo que aquele filho não seja daquela mulher, ela sai pegando aquela criança ali para proteger, porque a gente sabe que a política pública do Estado é a mão armada do Estado, e a gente sabe o quanto é importante essa presença dessa coletividade na nossa vivência cotidiana, no nosso enfrentamento mesmo, né, em relação a todas essas pautas com as quais a gente está trabalhando na nossa campanha. A questão da violência policial, por exemplo, é algo que é muito latente, principalmente na nossa história pessoal, né? Então, são coisas que nos atravessam. Nós não somos apenas mulheres políticas, nós somos mulheres que vivenciamos tudo isso, nós somos militantes. Então nós estamos na frente de luta, e para nós é algo que é muito sanguíneo, né? É algo que está intrínseco a nós, né? Quando as pessoas perguntam assim, por quê? Por que ser candidata a vereadora? É uma pergunta até meio que óbvia, porque a gente já viver enquanto mulher preta é uma luta. Então para nós é uma questão de sobrevivência, é uma questão de luta, é uma questão de enfrentamento, mas também é uma questão de ocupar espaços que são maioritariamente embranquecidos, que são maioritariamente masculinos, heteronormativos e cristãos, de uma forma pejorativa, né? Porque a gente também não pode condenar, mas de uma forma pejorativa. Existe uma ideologia que é contra as religiões afro, mesmo dentro de uma cidade super enegrecida como Salvador. Existe uma ideologia que é embranquecida, que é racista. Existe uma ideologia que é heteronormativa, que é contra as famílias LGBTs. Então a gente está nesse enfrentamento cotidiano que pertence à nossa vivência enquanto mulheres negras. E com isso a nossa luta política ela é intrínseca a nós. Então isso é algo que é muito latente dentro de nós. Por isso que a gente quer ser co-vereadora da cidade. Então, acho que a gente, na verdade, historicamente, a gente já fez campanha para muita gente, né? A gente já fez campanha para várias pessoas, né? Já carregou bandeira de muita gente, já colou adesivo de muita gente, né? Já segurou faixa de muita gente. Tá na hora de a gente construir a nossa história. Pois é, o rolê é outro, né? Então, acho que quando me perguntam sempre, né? Por que entrar na política? Mas mulher preta tem projeto político. Eu digo, então, reparem, velho. A gente não aparece na comunidade a cada 2 anos. A gente está na comunidade todo o tempo. Então a gente vivencia a falta de água, a dificuldade de acesso à internet, a discriminação do racismo ambiental, porque as coisas não chegam na nossa comunidade, porque as pessoas dizem, nesse lugar não fazemos entrega. Então esse rolê é um rolê que na verdade é sobre a nossa vida, sobre a nossa vivência. E aí muitas pessoas perguntam, né, mas a política, o lugar... E aí a gente diz, então, a política precisa ser ocupada por gente que vivencia as violações de direitos humanos, com gente que de fato tem história para contar, mas que tem pensamento sobre o projeto político diferenciado. Então eu acho que a grande diferença de sair candidata para nós é porque a gente não está aqui fingindo que a gente é uma coisa que a gente não é. Hoje a gente estava na rua e a gente viu, a gente estava nos nossos lugares, né, em vários lugares de Salvador, onde a gente consegue se sentir extremamente fortalecido de ver pessoas com a nossa cara. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que muitas pessoas que estão nas periferias de Salvador ainda votam em gente que quer ver elas sem nenhum direito.
que só aparecem lá a cada 2 anos. Então só aparecem lá para pedir voto. Então o que a gente quer é fazer uma transformação. E aí a ocupação do espaço político, para nós, precisa ser diferenciada. E aí eu gosto de dizer sempre que a gente não tem um perfil nas redes sociais que é do político e um perfil pessoal, porque a gente faz isso, né? A gente é a gente 24 horas. Então a gente não vai fingir ser uma coisa que a gente não é. Porque a gente é isso 24 horas. Né? A gente é macumbeira 24 horas, a gente é mãe 24 horas, a gente faz luta por moradia 24 horas. A gente estava fazendo foto, não foi, Cleide? E Cleide olhando no lugar e dizendo, menina, esse lugar dá pra fazer ocupação. Porque a gente é militante o tempo todo, sacou? Então a gente não vai ser diferente. Na ocupação do poder vai ser diferente. E aí, enfim, vou trazer uma outra pergunta que sempre norteia, né, a vida da gente quando a gente pensa em fazer a ocupação do espaço de poder. Mulher preta tem projeto político para a cidade? Ou mulher preta só tem projeto político para mulher preta? E aí, respondam aí. Nossa, nada de nós sem nós. A gente não caiu de paraquedas nesse rolê. Nós construímos política, vivemos a política no nosso dia a dia e nós precisamos ter representação na Câmara Municipal de Salvador, porque não adianta ser preto e mulher. Nós precisamos ser pretas, mulher, que defende as nossas bandeiras de luta. Isso é sério, é necessário que a gente faça essa representação na Câmara Municipal de Salvador. Com certeza, essa pergunta que você fez até puxa um pouco do que eu já estava me programando para falar em relação a essa questão da coletividade, né? O quanto é importante a questão não apenas de saber o que se vive, mas de apresentar propostas para, né? A gente vê que existem candidaturas de pessoas negras, de pessoas LGBTs, que são de direita, que propõem projetos políticos que são, inclusive, contra si mesmo. Mas, então, assim, a vivência, ela precisa ter um olhar político, né? A gente, enquanto mulheres negras, nós vivenciamos isso e temos um olhar político sobre as nossas demandas. E esse olhar político, ele envolve uma resolução dessas demandas e uma resolução que deve ser coletiva. Pensando que, quando é uma frase de Angela Davis que acaba sendo um clichê, mas que é um clichê necessário, né? Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, porque a mulher negra está na base da sociedade. Óbvio que a mulher negra tem que ter político para o restante da sociedade, porque somos nós que movimentamos a sociedade. E é isso, a gente está em todos os espaços, né? Enfim, a gente está aqui falando de 3 mulheres pretas que estão em espaços diversos. Então, Cleide da Norma luta por moradia, e ela é uma mulher preta que está fazendo luta por moradia. Sacou? Cleide é uma mulher, juventude periférica, que está fazendo um debate sobre educação popular, que está fazendo um debate de combate à intolerância religiosa. Então, enfim, como que a gente não tem projeto político para a cidade? Tem uma grande amiga que ela fala, né? Tirem as mulheres dos espaços. Tirem as mulheres dos sindicatos, dos partidos políticos, tirem as mulheres das igrejas, dos terreiros, dos centros espíritas, tirem as mulheres e vejam o que sobra. Não sobra nada, porque a gente está no front fazendo luta todo dia. E aí é importante a gente dizer isso, que quando as mulheres estão na luta, elas não lutam só por si. A gente faz luta contra o extermínio da juventude negra. E não é sobre os nossos corpos apenas, mas é sobre os corpos de quem está perto de nós, de quem vivencia a nossa luta e de quem vivencia toda a situação que a gente sabe do que é o racismo. Então a gente faz luta para mulheres como nós, que são de esquerda, mas para as mulheres que, inclusive, enfim, né, não são de esquerda. Porque a gente defende a pauta do feminismo e a gente defende para todas as mulheres, para que todas as mulheres tenham garantias de acesso. Então quando a gente defende a pauta LGBT, a gente vive, eu sou uma mulher lésbica, a gente luta não só por mim, que sou uma mulher lésbica assumida, por exemplo, mas por várias mulheres lésbicas que não conseguem sair do armário e que precisam, né, enfim, ter apoio, acolhimento, enfim, sororidade. Então quando a gente faz essa luta, a gente está lutando por várias mulheres. E aí é muito bacana, como o Cleide falou, né, enfim, na pergunta anterior, né, a gente saiu na capa da tarde como a prova viva de que é possível construir uma outra narrativa de diversidade religiosa. A gente está numa cidade que é muito emblemática, né? Salvador é uma cidade de muitos santos, orixás, inquices, udusses, enfim. De pessoas ateias, inclusive, né? A gente tem uma diversidade muito grande. Mas a grande potência da gente é entender. E aí, uma menina perguntava ontem, né? Mas como assim vocês conseguiram juntar uma chapa, 2 mulheres de candomblé e uma evangélica? Eu falei, então, é porque tem muitas coisas que nos unem. Então eu acho que é muito potente, né? Eu acho que a gente tem uma relação, e aí, para nós, a candidatura coletiva é uma potência muito grande, porque a gente se junta por coisas que nos unem. E eu acho que as coisas que nos unem são muito mais potentes. Eu gosto de dizer que eu e Cleide, a gente faz aniversário no mesmo dia, 16 de janeiro. Eu e Cleide, a gente tem uma conexão que a gente não consegue nem entender, que é ancestral, né? Enfim, relações de irmandade ancestrais. Então eu gosto de dizer que, para nós, a candidatura coletiva, o projeto político que a gente quer transformar essa cidade, é um projeto político com muito compromisso, com muita responsabilidade.
Porque a gente entende o poder que a mulher preta tem nessa transformação da sociedade. E que não é só por nós, né? A gente está na Câmara de Vereadores em Salvador, que a gente vai mudar o nome, né? Vai ser Câmara de Vereadoras, né? Vai ser vereadora, a gente estava lá fazendo um ato político naquele lugar. Mas a ideia é que aquele espaço, ele se proteja, ele feminilize. Porque é um lugar que tem 43 cadeiras e dessas 43 são 7 mulheres. A gente, é importante a gente dizer o que Gleide fala, né? Gleide fala, não é qualquer preto, não é qualquer mulher. Gleide também fala isso. Não é qualquer pessoa que representa pretos e pretas e mulheres. Não, não é. Porque tem LGBT lutando contra LGBTs. Tem gente preta lutando contra cotas. Então não dá, não é qualquer preto que me representa, não é qualquer mulher que me representa, não é qualquer LGBT que me representa. Pelo contrário, a gente precisa pensar que tipo de representatividade a gente acredita. Porque a direita está cheia de mulher. A direita tem um monte de preto também. E a ideia é que a gente construa uma outra narrativa política. Porque tem que ter compromisso. Enfim, não dá pra gente pensar num projeto político que seja, enfim, totalmente desequilibrado. Dessas 7 mulheres que a gente tem na Câmara de Vereadores, 2 são negras apenas. E somente uma tem o viés da esquerda. Então, a gente vai fazer um debate sobre isso. Quem são essas pessoas que nos representam? Até essas 7 não nos representam, sacou? Até essas 2 negras, apenas uma tem um projeto político de esquerda. Então, a gente vai fazer um debate sobre isso. Não é só sobre representatividade, mas é projeto político de transformação da sociedade inteira. E mulheres pretas sabem exatamente o que elas fazem, porque elas vivenciam isso. Então a nossa narrativa não é só sobre falar, mas é sobre viver. A gente vive tudo que a gente está falando, e por isso a gente tem um projeto político diferenciado nessa sociedade. Mas aí vem a terceira pergunta, né? Você faz entrevistadora. A terceira pergunta é: por que sair com uma candidatura coletiva? Cri, 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 cri. Gleide, vai começar de responde. Porque saiu uma candidatura coletiva. A gente, eu acho que assim, como isso é uma coisa muito ancestral, mas é uma coisa muito popular também. Quando as águas se encontram, elas ganham uma força, né, gigantesca. Eu acho que não é que a mulher preta não saiba trabalhar sozinha, ela sabe. Mas eu acho que essa questão da coletividade para nós é tão fundamental, isso está tão enraizado na gente, na forma com a qual a gente lida com as nossas demandas, até nos espaços mais variados que a gente ocupa, a gente está sempre contando uma com a outra. É muito difícil a vida de uma mulher negra sozinha. E não seria diferente no espaço político que a gente vê numa conjuntura política que já é uma conjuntura política muito difícil, né? E ainda assim, colocando dentro do município de Salvador, a gente vê que é uma conjuntura que é contrária aos ideais que a gente defende, e essa coletividade ela se coloca para nós como uma alternativa importantíssima para a gente, inclusive, revolucionar aquele espaço, né? Questionar por que é que o povo não está naquele espaço, porque à medida que a gente se coloca como coletivo, nós não somos apenas 3, nós levamos conosco aquilo que nós representamos. Então a gente não está indo só 3, a gente está indo de um bonde imenso de pessoas que nos acompanham, que acreditam no nosso projeto político, que acreditam e se colocam como um coletivo nosso. Então a gente também questiona esse lugar de povo que não ocupa os espaços de poder, né? O povo decide, mas até que ponto? Então essa é uma ideia de coletividade no qual a gente também questiona. É um viés, mas a minha vai falar os outros. Éramos 3, agora somos um bonde, vamos ocupar de bonde. A Gleide está aqui falando e eu estou lembrando aqui de uma canção que é o seguinte: ó, companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. A ideia é justamente essa. A gente canta bem também, a gente é boa. A gente ocupa poder de forma diferente, tá vendo? Cantando as outras. A ideia é justamente essa, de vir. E interessante, quando surgiu a ideia da candidatura coletiva, várias pessoas se estranharam, perguntaram: e aí, como é que é isso? Vieram no meu privado, como é que é esse negócio de candidatura coletiva? Eu digo: meu companheiro, a gente está se aquilombando, resolvemos juntar as candidaturas, fortalecer a luta, porque nós entendemos que esse momento é necessário que a gente faça essa unidade, que a gente construa junto, porque nós vamos ocupar a Câmara Municipal de Salvador. Esse é o nosso objetivo e nós vamos ocupar com força. Nós vamos enfiar o pé na porta e vamos ocupar a Câmara Municipal de Salvador. Vai ter mulher preta, mulher gorda, mulher
periférica, mulher do candomblé, mulher evangélica. Nós vamos ocupar a Câmara Municipal de Salvador com toda a força, numa coletividade. E essa coletividade é que vai fazer a diferença na Câmara Municipal de Salvador. Porque não vai ser uma candidata, vai ser 3, barril triplicado. Gente, adoro. Eu acho que a potência da candidatura coletiva, porque é isso, assim, as pessoas estão olhando a candidatura coletiva com vários viés, né? Eu acho que é muito isso que o Gleide fala, que o Gleide também traz. Muita gente olha e diz assim, nossa, mas por que vocês não são 3 candidatas separadas, né? E eu acho que a gente tem muito dessa ancestralidade preta mesmo, né? Pretos e pretas aquilombam. A gente faz as coisas de forma muito coletiva. Então, a gente, enfim, se rebela coletivamente, a gente, enfim, faz toda uma transformação e um processo de resistência de forma coletiva, sacou? Seja no espaço onde a gente estiver. Então, eu acho que quando a gente pensa na candidatura coletiva, a gente pensa muito nessa perspectiva, e aí eu gosto de dizer, né, enfim, Gleide ainda não foi candidata, né, tá no primeiro momento de candidatura, mas que vem do movimento social, né, que vem do movimento político. Cleide e eu, que já fomos candidatos, a gente sabe como é o processo de uma candidatura, né? E é muito foda porque muitas vezes a gente se sente extremamente sozinha. Por mais que a gente tenha apoiadoras, apoiadoras, dentro desse contexto, a gente também se sente muito só nesse processo, porque é como se, enfim, a gente estivesse carregando a carga só, né? Porque no final das contas, tipo assim, a gente vai ter um monte de apoiador e apoiadora, mas no final das contas, tipo assim, a cara que aparece é a nossa, a cara que toma o tapa é a nossa, a cara que também toma a palma, né? Mas a cara que toma o tapa também é só a nossa. Então, quando a gente pensa em fazer esse processo da candidatura coletiva, isso tem a ver com feminismo, com sororidade, com partilha. E eu acho que existe um problema muito sério no capitalismo, que é não saber partilhar. Não saber partilhar, mas para além disso, entender que o poder precisa ser disputado. E aí eu acho que a nossa narrativa é outra. A nossa disputa de poder é contra colonizadores, porque eles sempre estiveram no poder. Eles carregam sobrenomes que estão há muito tempo se revezando na Câmara de Vereadores. Então, o nosso exercício é justamente quebrar a estrutura do Estado colonial. E como é que a gente quebra? A gente quebra com a perspectiva que é ancestral, que é essa perspectiva do que a gente acredita de coletividade e de poder partilhado. Então, quando a gente faz isso, a nossa luta de ocupação de poder, ela vai ser, inclusive, não só feminista, não só preta, não só antirracista, não só, enfim, diversa, né, na perspectiva religiosa, mas ela também é anticapitalista. Porque a gente entendeu que a gente não precisa disputar entre nós. Pelo contrário, se a gente se une, a gente é muito mais forte. Então, essa música que Cleide canta, ela é muito potente porque ela faz com que a gente entenda que quando a gente segura na mão uma da outra, existe uma potência muito maior. É óbvio que a gente luta todos os dias só também, né? Quando o nosso corpo é político, a gente está na rua, a gente sofre intolerância religiosa, a gente sofre gordofobia, a gente sofre racismo, a gente sofre machismo. Gleide, hoje a gente foi buscar Gleide, ela sofreu uma situação de extremo racismo na rua. Então, a gente vivencia todos os dias. Gleide sofreu intolerância religiosa na rua. A gente sofre todos os dias com esse processo. Mas o grande lance é entender que quando a gente está junta, a gente não faz luta só. A gente faz luta de forma coletiva e a gente se irmana, porque também existe afeto na política. Precisa existir afeto na política. Enquanto esse povo que está, enfim, ocupando esse poder, né, temporariamente, né, com ódio, com rancor, com vingança contra nós, né, enfim, com tanta perspectiva de genocídio, de extermínio contra os nossos corpos, das diversas formas, vem com ódio, o que a gente quer é transformar a política a partir do afeto. E a ideia de uma candidatura coletiva tem a ver com afeto, com essa perspectiva de que a gente se une, que a gente se irmana, que a gente olha junta, né? Hoje na vida das meninas, vocês me suportem, vocês vão me suportar há pelo menos 4 anos, então vocês sabem como eu sou. Eu tiro a roupa, eu falo isso, eu falo aquilo, eu falo alto, eu falo baixo, enfim. Então a gente quer fazer algo que seja diferente, porque a gente não quer mais essa política. A gente quer construir a política de uma forma diferente. A velha política já foi. Acabou. Aquela velha política fake. Fake mesmo. Esse nome é literalmente para essa política antiga. É fake. Que é uma política fake, que os caras usam a perna para tirar foto, mas são os escroques que agridem as mulheres, que devem pensão alimentícia, que são extremamente racistas, que não têm compromisso nenhum com as pessoas que votam neles. Então, a gente quer construir uma política de forma diferenciada. Então, a candidatura coletiva tem muito disso, né? E uma das nossas grandes inspirações são as juntas de Pernambuco, né? Que são 5 mulheres co-deputadas estaduais, né, de Pernambuco. E eu acho que essa é a grande revolução. Sim, somos 3 mulheres. E muita gente vai dizer, nossa, mas são 3 mulheres. Por que não é mais? Porque o grande lance é que não seja nem mais nem menos. 3 é um número ótimo. E para além disso, a gente já tem muita diversidade entre nós. A gente não quer só ser candidata diversa e coletiva na perspectiva eleitoreira. Esse não é o foco. É óbvio que a gente quer ganhar.
Mas a gente entende que a ocupação de poder entre nós vai ser diferenciada. Vai ser diferenciada porque a gente tem vários olhares, várias histórias, várias vivências, e a partir disso a gente consegue fazer a ocupação de poder de forma diferente. Pensar projeto político de forma diferente. E aí, vamos com mais uma pergunta. A entrevistadora. Vamos lá. Tem várias perguntas. E aí, enfim, tem que saber quanto tem tempo aí. Quanto é que tem tempo? Tá de boa? Então, a próxima pergunta é: como é a tomada de decisões, como é a ocupação de poder na candidatura coletiva? É bom isso. Porque o povo fica dizendo, nossa, não, mas Laila tá com o nome no registro da Justiça Eleitoral, então ela tem mais poder. Não. O objetivo não é esse. A gente vai responder. Vai, Cleide. Já tava aí. Então. Sara vai responder. Tá na ponta da língua. Então, a gente, entre nós três, nós escolhemos um nome para estar na urna, né? E o nosso nome foi a Laila Crisóstomo. Ela registrou lá na urna como Laila Crisóstomo. Não, Laila Pretas pro Salvador. Né? Laila Pretas. Não tem caractere. Ficou Laila Pretas pro Salvador. Laila Pretas pro Salvador. Quando vocês forem votar na Laina, vocês vão estar votando nas três. Nas três pretas. A tomada de decisão, só a Laina vai poder votar, mas nós três vai poder participar, né, de toda a discussão, de toda a construção, né, de toda a opinião. A gente vai estar juntas nessa coletividade, tomando todas as decisões juntamente. Sim, um voto é construído, né? Não é um voto unitário. Sim, sim. E a ideia é que a gente possa pensar, né, projetos políticos, pautas políticas, a partir dessas nossas vivências da diversidade, né? Infelizmente, a Justiça Eleitoral ainda não reconhece a candidatura coletiva, né? Então, o nosso objetivo também é gerar um bug no sistema, né? Que é isso, tem que gerar um bug no sistema. Se a gente sabe ocupar poder de forma coletiva, o sistema tem que dar conta disso. Então, infelizmente, ainda não é possível registrar as três como co-vereadoras, né? Mas a ideia é que a gente faça esse processo da partilha das decisões. Então, a ideia é que vai aparecer a minha cara na urna, mas nós somos co-vereadoras, todas três. Então nós temos o mesmo poder, nós temos, enfim, todo esse potencial de decisão. Inclusive nesse período de campanha a gente já tem feito, desde a pré-campanha, da campanha, a gente tem tentado tomar decisões. Enfim, não tá bom desse jeito, não quero desse jeito, então vamos ver como é que conversa, como é que dialoga, como é que faz. Porque a gente entende que essa candidatura tem que ter a nossa cara, porque a mandata também vai ter a nossa cara. Então é muito disso, assim, né? Então muita gente tem muita dúvida, mas um só tem o poder. Não, todas as pessoas partilham o poder. Eu acho que o exercício é esse, né? E eu acho que a grande potência é que a gente se une numa perspectiva de uma relação de confiança e uma relação que a gente entende que é um casamento por tempo determinado, mas que pode ser por tempo indeterminado. Então a gente pode ter a primeira mandata e aí, enfim, reeleger ou, enfim, lançar novas candidaturas a outras áreas. Então a ideia é que a gente siga, né, partilhando desse poder em vários espaços. Então eu acho que a potência da nossa união é muito isso, assim, para que a gente construa de uma forma diferenciada. Eu acho que, enfim, essa é a nossa potência. Na fala, então. Muita gente fala assim, mas vai ter briga, vai ter confusão. Acho que assim, é saudável, a gente não vai se bater, até porque não faz parte da nossa essência. A gente já tem uma convivência que sustenta a forma com a qual a gente vai levar essa candidatura e o mandato em si. Então acho que é saudável que se haja discussões, é importante que se tenha conflitos. Onde não existe conflito, tem alguma coisa errada, né? E é isso que a gente questiona, inclusive, a falta de conflito nas decisões que envolvem a cidade, o estado, etc. Então é muito importante que hajam sim conflitos e que esses conflitos sejam saudáveis, né? E isso a gente não tem dúvida de que, óbvio, vai acontecer. Para que se haja consenso, é necessário que se haja uma discussão. E é basicamente nisso que consiste a candidatura coletiva, né? Sim, eu acho que é saudável, né? Porque eu acho que o processo de decisão ele se dá de forma coletiva, né? Então é óbvio que a gente precisa dialogar entre nós, a gente precisa entender entre nós o que é que acontece, para poder ouvir outros olhares. A ideia é ouvir outras histórias e outras narrativas. Eu não tenho experiência sobre a luta por moradia, então Cleide tem, ela vai trazer. Eu tenho experiência no combate à violência contra a mulher, mas ela também tem. Então a gente vai trazer 3 olhares sobre isso. Então eu acho que a ideia é a gente fazer um debate, né, de como essas existências, né, que não são só resistências, essas existências na cidade de Salvador podem transformar a política de uma forma diferenciada. Então, eu acho que o grande problema é que as pessoas não estão acostumadas a ver
né, a ideia da partilha do poder. É sempre um processo de muita rivalidade, de muita disputa. Né? Então eu acho que, enfim, tem um processo que é muito violento nisso, né? E aí, enfim, eu queria fazer uma pergunta de quem nos inspira na política, né? Eu acho que é sempre uma pergunta muito difícil, né? Porque eu acho que tem muitas mulheres que vieram antes de nós e nos inspiram. Mas eu gosto sempre de pensar sobre inspirações de mulheres que vieram antes de nós, né? Eu gosto de dizer que se a gente está aqui enquanto co-candidatas, muitas mulheres vieram antes de nós. Quando você fala, né, que as pessoas dizem, mas vou brigar. As juntas ouviram muito isso, né? Que são essas co-deputadas de Pernambuco. Diziam que no primeiro ano elas todas teriam rachado. Pelo contrário, elas estão juntas até hoje. E para além disso, elas estão lançando candidaturas para além, sabe? Coisa de prefeita, né? Enfim. Então, eu acho que existe um processo do machismo que é muito violento, né? De dizer que as mulheres não têm capacidade de estar juntas, né? Então, eu acho que isso é muito perverso, sabe? Isso é perverso da perspectiva machista e racista, né? Que nós, pretas e pretos, não conseguimos nos unir. A gente aceitou a escravidão, né? A gente não se rebelou contra o colonizador. Pelo contrário, o grande objetivo é apagar nossa história, silenciar nossa história de resistência, inclusive, para poder não mostrar para as nossas crianças que é possível ter uma vida diferenciada. Então, enfim, eu acho que é sempre importante a gente trazer inspirações, porque as inspirações trazem um pouco da nossa história, né? E aí, Cleide, quer começar? Então, tem duas pessoas na minha vida que sempre me inspiram. Primeiro é minha avó, né? Minha avó Júlia. Há 29 anos eu perdi minha avó, mas ela está sempre na minha memória, de uma mulher guerreira, forte, que criou seus filhos, né, sozinha, com muita luta, e todos são exemplos, né? Então, para mim, minha avó foi essa mulher que me inspirou na minha vida. Uma outra mulher que me traz inspiração é minha madrinha, né? Hoje ela, graças a Deus, ela está viva agora em Santo Amaro, mas tá aí sempre me dando força, sempre me colocando para cima. Ela acredita que eu vou ser vereadora dessa cidade. E isso para mim é muito importante, né? As pessoas que você tem uma relação mais próxima, acreditar em você, a família lhe apoiar nesse momento que ela ainda estava falando aqui da experiência de eleições que nós tivemos. Eu me lembro lá ainda também, eu tive 2 eleições anteriores e foram eleições muito sofridas, sabe? Você se vê em momentos, tinha dia que eu não tinha grana para ir para lugar nenhum e ficava dentro de casa trancada porque eu não tinha condição de ir visitar a base. E isso para mim foi muito marcante nessas eleições. Hoje eu estou aqui, desde já eu quero agradecer a vocês duas, né, agradecer a toda a nossa equipe, né, por estar compartilhando esse momento, colocando para cima, acreditando, que a galera está acreditando que a gente vai ganhar. E isso nos traz referência também, né? Isso é muito bom. Assim, fugindo um pouco da perspectiva da política institucional, assim, né? Pegando um pouco assim da pegada de Cleide, eu me inspiro muito em Maria Carolina de Jesus, que foi uma mulher analfabeta, que era catadora de lixo e que construiu seu livro, demorou décadas para que fosse reconhecido, mas que hoje é um livro que é lido e reconhecido dentro da academia. Então, uma mulher que era de periferia, que era analfabeta, né, que tinha a sua própria forma de escrita, que é uma escrita livre, não é uma escrita colonizada, não é uma escrita universitária, mas que hoje ocupa espaços de respeito, né, universitário, e que é lida por diversas pessoas brancas. Então, para mim, é uma pessoa que atravessou 2 mundos, sabe? De uma forma muito revolucionária, né? Então, é uma mulher que me inspira muito, assim. Arrasou. Enfim, eu acho que a gente tem muitas inspirações de mulheres que talvez não sejam nem tão conhecidas ou que, enfim, sejam silenciadas e invisibilizadas nesse caminho, né? Eu acho que existem várias mulheres que, enfim, são muito potentes. E a gente estava falando no caminho da gravação do nosso jingle, né? E é muito louco porque tem uma voz de uma mulher muito forte que a gente não sabe o nome dela. E aí é muito louco porque eu fico pensando quantas mulheres invisíveis existem, quantas mulheres que são silenciadas, que têm suas histórias, né? Enfim, a gente fala, por exemplo, da luta contra o feminicídio, mas quando a gente fala sobre feminicídio, a gente fala sobre dados. Quantas mulheres morrem, têm as vidas interrompidas, naquelas histórias interrompidas, e que a gente não sabe quais eram os sonhos dessas mulheres, né? E aí eu gosto de dizer que a gente tem um processo histórico muito forte, assim. Eu acho que a minha grande inspiração, primeiro, minha mãe, né? Enfim,
óbvio, né, que me inspira muito. Minha filha, que enfim, né, é super revolucionária ao seu tempo, né, de 7 anos. Minha companheira, que está aqui fazendo a transmissão, né, que me inspira todos os dias. E se eu olhasse para lá, né, 2 anos atrás, eu veria que eu sou outra mulher. Gente, eu choro, eu não vou chorar, ó, estou na missão. Mas se eu olhasse para trás e visse a Laila de 2 anos atrás, eu veria que eu sou outra mulher hoje em dia. Não porque ela me transformou, mas porque a gente constrói e se transforma, né, mutuamente nesse caminho. E a gente aprende muito uma com a outra, a gente se inspira muito uma na outra. E eu acho que uma pessoa que é publicamente conhecida, eu acho que Marielle, sabe? Eu gosto de dizer que no ano de 2018, quando eu decido não e sim ser candidata, porque eu ficava naquele rolê, né? Aí eu vou ser candidata, eu não sei. Não vou ser candidata, eu não sei. E ficava naquele rolê, e aí é muito louco, porque Marielle é assassinada, né? Brutalmente assassinada. E aí nesse processo desse assassinato de Marielle é muito louco, porque me faz vir muitas memórias, né? Eu acho que nós somos muitas mulheres pretas e eu acho que naquele momento foi muito emblemático, porque o que a gente queria era falar com as companheiras pretas que a gente conhece e dizer assim, você tá bem? Você tá viva? Porque é isso, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Então acho que a gente está vivenciando agora a perseguição de Thalíria, né? Thalíria está vivenciando uma situação super delicada, né? E a gente tem visto nesse cenário político um avanço muito grande do fascismo, né? E a gente está vendo um avanço do fascismo e a gente sabe que a nossa candidatura é extremamente progressista. Extremamente progressista. Então, a gente sabe todos os riscos, mas ao mesmo tempo a gente entende a potência de ocupar aquele espaço, né? E aí, quando Marielle morreu, eu gosto de dizer que, inclusive, existe uma dívida da esquerda. Quantas pessoas conheciam Marielle e quantas pessoas só conheceram Marielle depois do seu assassinato brutal, sabe? Então, acho que eu tive a oportunidade de conhecer Marielle, acho que Cleide também conheceu Marielle, mas muitas de nós não conhecemos Marielle. E é muito louco, porque a gente só vai conhecer quem é Marielle, a potência de Marielle, depois. E é muito louco, porque pra mim isso tem a ver com história. Isso tem a ver com o apagamento das nossas histórias, para que a gente não tenha inspiração para seguir. E aí quando o Blade fala de Maria Carolina de Jesus, é muito isso. É como se a gente não pudesse conhecer a nossa história, porque conhecendo a nossa história, a gente vai saber como a gente se rebela contra o colonizador. Então eu acho que trazer Marielle tem a ver com... E essa camisa, né, tem Marielle, né? Maravilhosa, somos sementes de Marielle, né? Então, eu acho que é trazer um pouco disso, né? É trazer que uma Marielle revolucionou absurdamente a Câmara Municipal de Salvador. Imagine 3 pretas dentro da Câmara, no Rio de Janeiro, né? Imagine 3 pretas na Câmara Municipal de Salvador. Essa é uma revolução potente. E eu acho que Marielle era muito isso, né? Era uma maré. Ela só já era uma revolução potente. Imaginem muitas Marielles em todo o Brasil. Então, eu acho que, enfim, inspiração política eu tenho muito nela, assim. De entender que a gente carrega nos nossos corpos muitas vulnerabilidades e essas vulnerabilidades nos fazem ser alvo, mas também nos fazem ser voz de muitas pessoas, nos fazem ser representatividade para muitas pessoas e nos fazem ser inspiração para muitas pessoas. Porque quando a gente vê mulheres pretas antes de nós, que já revolucionavam, que já dialogavam, já faziam enfrentamento, a gente tem certeza de que é possível que a gente faça também, né? Então eu acho que, enfim, eu acho que sei lá, são muitas mulheres que vêm antes de nós e nos inspiram, né? Enfim. E aí, vamos conversar sobre a matéria da tarde? Acho que eu posso... Gente, Cleide passou mal! Quando ela viu essa matéria, ela nem conseguiu dar conta! Eu passei mal e eu disse, meu Deus, nem poder ser feliz eu posso! Porque, gente, pra mim foi assim, foi... Sabe? Eu acordar de manhã cedo, eu tava levantando da cama e ele pega o meu celular e olha. E ela acorda todo mundo com isso, não é, gente? Com e olha lá, estampado na primeira página do Jornal à Tarde, eu digo, meu Deus, que loucura! Tem que disparar. E aí sai disparando pra galera em peso. Pra mim é um sonho isso, né? Viver esse momento, né? De ter uma candidatura destacada assim, né? Pra mim, tá vivendo esse momento é muito enriquecedor, sabe? Dizer assim, o caminho é esse, nós estamos indo certo, vai dar certo, né? Isso é algo que aconteceu nesse início de campanha pra gente, que as pessoas apontam a gente, hoje a gente viu isso na rua, né? Ó, tô apostando na campanha, vocês vão ganhar. Isso é enriquecedor, sabe? É demais, não vou dizer que é surreal, porque é real, vai acontecer. Arrasou. Mas eu acho que a matéria também tem muito de
mostrar como é possível fazer uma candidatura numa perspectiva de diversidade religiosa, né? E aí, como a gente falava antes, assim, a gente está numa cidade que tem uma diversidade muito grande de religiões, mas ao mesmo tempo a gente também tem muitos casos de intolerância religiosa, né? Eu já trabalhei durante muito tempo, né, como advogada, acompanhando casos de intolerância religiosa. Para quem não sabe, eu já fui evangélica um tempo, eu fui 11 anos evangélica, a Cleide me conheceu evangélica, eu não fui Cleide. Fui 11 anos evangélica, eu ainda sou de Candomblé. E durante muito tempo eu advoguei, né, em casos de intolerância religiosa e para além disso, né, enfim, acompanhei casos inclusive de homicídio, né, em razão de intolerância religiosa. Então, a gente vivencia muitas situações em que a intolerância religiosa pode ser fatal para muitas pessoas. E eu acho que quando a gente pensa nessa chapa, eu acho que a potência daquela matéria também tem a ver com isso, né, sobre como a gente está no caminho certo, né, eu acho que isso é muito lindo, assim. É das pessoas reconhecerem a potência que é uma candidatura dentro de Salvador, essa cidade que é polarizada, né? Muito polarizada, né? Como se a gente fosse na mesma cidade, dois mundos, né? Enfim, candomblé não pode se misturar com quem é evangélico não pode se misturar com quem é candomblé, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu entender a potência que é estar junta. A gente conseguiu entender a potência que é estar junta porque a gente entende que é possível pensar a partir de uma outra perspectiva, que é a laicidade do Estado, sacou? E eu acho que existe um debate que é muito forte na política, né? Eu defendo a minha religião. E o que a gente está dizendo é, não tem problema de ser religiosa na política, mas o problema é fazer com que o Estado tenha uma religião. Porque quando o Estado tem religião, o que é que ele faz? Ele impede que a gente tenha, por exemplo, direitos sexuais e reprodutivos, ele impede que a gente consiga acessar determinadas coisas, que a gente, por exemplo, estava falando com o Gleide, né? Quando eu me iniciei no Candomblé, eu tinha que usar o já o tempo todo, e eu fui extremamente discriminada entrando no Fórum Barbosa, porque eu sou advogada e ali é o meu local de trabalho. Eu fui discriminada porque era como se ali não pudesse ser o meu espaço, como se eu não pudesse ser advogada e também ser de Candomblé. Então, a gente precisa fazer um debate. Assim como o Cleide, quando vem pra cá fazer esse debate com a gente, né, de como é importante ser evangélica, mas ter consciência, defender direitos humanos, porque sim, é uma pauta que Jesus sempre pregou. Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Então, eu acho que essa matéria traz um pouco do como é possível haver diálogo interreligioso, né? Do como é necessário e urgente pensar na laicidade do Estado como uma meta. Enfim, a gente não está ali só como religiosa, mas é como quem defende a democracia, defende os direitos humanos para todas as pessoas, né? Então, acho que isso é uma pauta que é fundamental. Acrescentando o que você falou, acho que também a gente conseguiu passar a mensagem de que a nossa proposta, por exemplo, enquanto candomblecistas, não é se colocar contra o cristianismo, não é se colocar contra as religiões evangélicas. Que não é porque necessariamente Cleide é cristã que ela é contra o candomblé, não é porque Laina e Gleide são do candomblé, são contra as religiões evangélicas, muito pelo contrário. A gente se coloca na possibilidade do debate, de como é possível fazer o debate religioso sem causar o ódio. É justamente o que Laina colocou, né? É colocar a laicidade do Estado, é não transformar a minha religião enquanto política moral, porque a minha religião é uma religião política, é uma religião de resistência política, é uma religião necessária, inclusive, para a população negra, né? No processo de enegrecimento, tanto estético, né, em relação a desafiar o estético moral, o estético embranquecido, mas também o estético político, né? Mas a questão não é essa, a questão é a minha moral não desafiar a coletividade. E é nesse sentido que a gente se coloca, né? Essa convergência, né, ideológica que nos une e ao mesmo tempo, entre muitas aspas, nos separa, mostrando que é totalmente possível dialogar religiosamente sem colocar a nossa moral pessoal acima da coletividade, acima do interesse político da sociedade. Sim, sim. Eu acho. Como é que você viu essa matéria, Cleide, dentro das suas bases, né? Tipo, da comunidade evangélica, por exemplo? Então, eu não tive acesso a esse feedback, né, da galera, até porque minha igreja não está nesse período, não está tendo culto. Mas eu falo um pouco do que eu vi, porque dentro da ocupação que eu moro, tem várias pessoas evangélicas e me deram esse feedback. Que massa que vocês saíram na capa do jornal à tarde, né? E é um pouco do que as pretas respondeu na semana passada, né? Teve uma companheira que perguntou como é que eu, sendo evangélica, defendo a pauta do aborto,
né? E eu respondi para ela que eu não defendo a pauta do aborto, o que eu defendo é a descriminalização e a legalização do aborto, que são pautas diferentes, porque antes de ser evangélica, eu sou mulher preta e periférica, e as mulheres pretas e periféricas é que morrem por conta do aborto clandestino, né? Então, existe uma pauta sobre a vida dessas mulheres para que isso faça defesa. E isso está acima da minha religião, porque a minha religião é a minha religião, mas a vida dessas mulheres que morrem todos os dias fazer um aborto é importante e para mim importa muito. É isso, eu acho que o grande objetivo é fazer com que o Estado entenda que a religião não pode interferir no acesso aos direitos, né? E quando você fala na pauta dos direitos sexuais e reprodutivos, isso é muito alto para nós, né? É muito alto porque, infelizmente, há um debate muito perverso. E não só os direitos sexuais e reprodutivos. Quando a gente fala, por exemplo, da tentativa da redução da maioridade penal, existe uma tentativa, sabe, de uma bancada religiosa, né? Uma bancada fundamentalista, né? Para além disso, existe uma defesa, por exemplo, de acabar com os povos indígenas, de destruir, por exemplo, as áreas que são, né, de comunidades quilombolas. Então, isso é muito perverso. Então, a religião não pode ser algo que seja contrário à pauta dos direitos humanos da defesa das pessoas, né? Então, acho que essa é a nossa grande potência, né? De se unir enquanto mulheres que são diversas e que, enfim, né, conseguem fazer um debate diferenciado. E aí, enfim, como é que tá de tempo, minha gente? 15 minutos. 15 minutos? Ah, Nossa, não consigo Então, semana passada, enfim, a pessoa nos pergunta, eu sou entrevistadora. Maria Preta. Mas teve uma pauta semana passada que foi muito louca, porque a Áurea Carolina, né, que é candidata, né, ela é candidata pelo PSOL, né, em BH. E é muito louco, porque ela tá recém-parida, né, ela é deputada federal. E, para além disso, ela é candidata a prefeita, né, em BH. E é muito louco, porque a Áurea faz algumas postagens da maternidade, né, às vezes assiste a maternidade, enfim. E aí é muito louco, porque em dado momento, um hater, uma pessoa estranha, né, vai às redes dela e fala: mas hoje você tá reclamando que não tem tempo para ficar com seu filho, quer ser prefeita de BH? E aí é muito louco, né? Porque a gente ouve muito isso, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e, tipo, na minha última campanha, por exemplo, em vários momentos Débora ia comigo, né? Tipo assim, arrastava, bate o braço e aí, assim, no meio das palestras ela fazia: eu quero dormir, eu quero comer. E é isso, assim. Como é que ocupa a política? Então, assim, não vai, as mulheres mães não podem ocupar a política? O exercício é esse? As mulheres mães não podem ir por rede social? Porque é isso, né? Qual que é o objetivo disso? E, enfim, eu queria ouvir um pouco de Cleide, que tá ali, que é a pessoa chamando Margarida, que tá mais tempo na política. Como é pra você ser mulher, mãe, preta e da política? Então, eu iniciei a minha vida política quando eu tinha 21 anos de idade. Nossa, novinha. Através do movimento sindical, né? Eu fui forjada no movimento sindical. E eu tinha 3 filhos, né? E meus filhos eram pequenos nessa época. Mas pra mim, foi muito difícil, porque além de eu ter eles 3, eu criava eles 3 sozinho, né? Meus filhos foram meninos de creche. E o horário, o tempo que eu tinha para estar na política, né, era o tempo que ele estava na creche. Quando não tinha creche, que por várias vezes faltava água, faltava professor, faltava alimentação, eu me via doida, porque eu já trabalhava dentro de um sindicato, né, o sindicato que eu ajudei a construir, que foi o Sindab. Então eu me via louca, eu não sabia o que fazia. E muitas das vezes eu tinha que deixar de ir para a atividade para ficar com os meus filhos. E hoje, eu perdi meus 2 filhos, né, eles foram assassinados. E hoje eu tenho um filho que, por conta desse sofrimento, da perda dos 2 irmãos, ele virou esquizofrênico. E se torna uma criança novamente, né? Ele virou uma criança. E quando ele pede as coisas, é naquele tempo dele, né? Quando ele quer, ele não entende que eu estou ocupada, né? Às vezes eu não consigo nem fazer live, ele mesmo já pegou umas lives comigo, que ele quando quer uma coisa, e isso traz uma preocupação, né? E eu não consigo, por exemplo, às vezes eu tenho que viajar, eu não tenho com quem deixar ele, né? E traz uma preocupação, né, muito grande,
Porque realmente a gente fica sem tempo, fica sem poder se dedicar, né? E como ele traz uma demanda muito grande, às vezes eu fico desorientada, eu não consigo levar um trabalho adiante, porque realmente é complicado você ter uma pessoa que depende de você 24 horas. É isso. Eu acho que existe uma sobrecarga muito grande para as mães, né? Ninguém questiona isso do pai, né? Os homens que estão na política, ninguém pergunta como é que tá seu filho? Seu filho tá onde? Não tem um lugar que eu vá que não pergunte como é que tá a Débora? Eu digo, tá com o pai? Tá bem. Tá bem. Como que não tá bem? Por quê? A mãe tem que ser mãe em tempo integral? Não, isso não é justo, isso não é certo. E isso é muito perverso porque isso faz com que muitas mulheres não consigam entrar na política. Muitas mulheres não conseguem passar por um processo formativo, entrar na universidade e fazer um caminho, e trilhar um caminho, né, de movimento social, enfim, de ocupação de poder, porque isso é muito perverso e muitas vezes, enfim, a gente faz questão e muitas vezes diz assim, ó, se o espaço não tiver creche, não tem como fazer. Porque isso vai fazer com que as mulheres não consigam vir. Então não tem que ter um espaço onde seja, enfim, um processo de segregar mulheres. Não, a gente tem que incluir as mulheres e trazer as mulheres para que elas consigam entender a importância de ocupar poder. Então eu acho que existe uma sobrecarga das mulheres, mas para além da sobrecarga da tarefa, né, doméstica e materna, tem também um processo que é muito violento de questionamento, né? De questionamento do exercício da nossa maternidade, né? Como você materna, como você é mãe, por que você tem que ser mãe. Então eu acho que são vários os processos, né? E aí, enfim, mas eu acho que esse é um debate muito sério. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Gleide. Pessoal, né? É muito rápido. Em 2016 saiu um dado que dizia que 70% das famílias mais pobres da sociedade eram chefiadas por mulheres negras. E aí a gente vai traçando diversos paralelos, né? Eu trabalho na universidade com a perspectiva de menores em conflito com a lei. E aí as pessoas sempre se questionam por que esses menores estão localizados na periferia, que é onde estão as famílias mais pobres. Consequentemente, são filhos de mães solteiras. Né? E aí o ECA, que tem um debate extremamente moralista, e aí se a mulher ela é ambulante, se ela é empregada doméstica, ela leva seu filho para o trabalho, ela está forçando um trabalho infantil. O menino é arrancado da mãe. Então são diversas coisas que atravessam a mulher enquanto mãe, que ela não consegue acessar e ela não consegue avançar. Por que nós mulheres negras estamos na base da sociedade? Porque a gente não consegue avançar. E a gente não tem aparato do Estado de nenhuma forma para que a gente consiga avançar nesse sentido, né? Sim. É muito perverso, né? Muito perverso. Os dados são muito assustadores. Porque os dados de Covid, inclusive, né, pós-pandemia, estão muito assustadores nesse sentido. Mulheres que não conseguem produzir, esse processo de sobrecarga. Tem dados dizendo que, tipo assim, vão demorar 10 anos para a gente conseguir voltar ao que a gente tinha de desigualdade, porque está tão desigual que piorou a situação, né? Mas minha pergunta para Gleide era no sentido de como é que a gente pensa política, né? Muitas vezes quando a gente pensa política, especialmente para a juventude, existe um debate muito forte de vanguarda, né? É sempre um debate da juventude que está na academia, é uma juventude, né, enfim, que é naquela pegada, tipo assim, lê 50 milhões de livros, e tipo assim, fala citando autores, né, e autoras. É uma conversa extremamente intelectualizada que não consegue acessar todas as outras juventudes, né? A juventude que essa galera vanguarda fala que morre de extermínio da juventude negra, não é alguém que consegue entender o discurso dela. Então, como assim? Que debate é esse? Aí eu queria ouvir um pouco de você, né? Que, enfim, é a única jovem da sala. E é muito engraçado isso, né? Porque quando as pessoas me falam, porque juventude. Aí a galera se pergunta, de que movimento você é? Tipo assim, esperando que eu diga qual movimento estudantil eu faço parte. Eu tô há 5 anos na UFBA, eu nunca fui de movimento estudantil. Eu nunca fiz questão de estar no movimento estudantil. Não que eu desqualifique o movimento estudantil, eu acho que é um movimento válido. Eu acho que é importante, sim, os estudantes se colocarem no espaço político da universidade, para que a universidade ela seja democrática. Os estudantes precisam estar a par do que acontece na universidade. Porém, não é um espaço que eu acho que a minha vivência me contempla por inteiro enquanto mulher negra. Né? Nós, mulheres negras, temos uma vivência tão perversa em alguns momentos, tão densa, eu diria, que a gente tem tantas demandas para lidar, que eu sempre achei necessário levantar o debate da juventude periférica. Eu faço parte do Sarau do Cabrito, que é um movimento jovem, né, de jovens, que fazem um movimento cultural todo mês. Então, todo mês a gente faz sarau, e aí os artistas do bairro, tem um monte de artistas no Sul, e tem um monte de artistas no Alto do Cabrito,
E a gente faz esse sarau e os artistas eles se apresentam com uma perspectiva política e antirracista. Então, a juventude periférica, ela faz sarais, tem vários sarais, tem sarais de Suarana, tem vários sarais, tem o Islã das Minas. Então, a periferia, os jovens da periferia estão se unindo, estão fazendo política, política cultural, política na luta contra a violência policial, na política contra o encarceramento em massa. Então, a juventude da periferia está fazendo política há muitos anos, há décadas. Se hoje a gente tem política de cotas na universidade, foi porque o movimento de rua foi para a rua. Não foi porque alguém bonzinho assinou a lei. É como a Lei Áurea aqui foi para a rua, foi o movimento negro. E o movimento negro que lutou pela política de cotas foi o movimento negro de rua. Então é importante a gente falar sobre esse movimento popular, para a gente entender que a educação popular existe e que a gente está na universidade também para ler mulheres negras, e que é muito importante, porque a gente está, nós mulheres negras e homens negros também, nós jovens negros, estamos produzindo TCC citando pessoas brancas, né? Então é importante a gente entender que a gente também está escrevendo e que a gente também tem credibilidade para fazer, que nós também somos pessoas intelectuais, que eu quero chegar na universidade e citar Laina, que eu quero citar mulheres negras e que isso me cabe também. Então é importante a gente desafiar esse lugar, né? De universidade, de juventude. Então política para a juventude é uma política para a juventude também da periferia. A juventude ela está em todos os lugares, né? E que seja uma juventude diversa, que esteja na periferia, que esteja na universidade, que esteja nos partidos políticos, né? Em todos os espaços que nos couberem. É isso, né? Entender que a universidade é um espaço a se ocupar, sem sombra de dúvida. A gente precisa ocupar a universidade. Com certeza. A gente luta pela política de cotas para garantir empretecimento da universidade. Mas a gente precisa entender que os muros da universidade muitas vezes não nos contemplam em várias pautas, né? A gente precisa estar na universidade, enfim, a gente, né, que passou por universidade, a gente precisa entender que não é só ali que a gente faz luta, não é só ali que a luta está presente. Então é importante pensar também o quanto fora da universidade é preciso fazer política e ouvir narrativas e histórias. Então eu acho que esse é um debate que é muito sério e muito urgente. A gente entende, eu fui movimento estudantil, né? Eu fui movimento estudante secundarista, eu fui de centro acadêmico da universidade, mas a gente... Mas, enfim, fiz revolta do Buzu, enfim, a louca do Buzu. Mas é importante a gente também pensar que esse espaço precisa ser um espaço também diverso, né? Entender outras narrativas. E aí, é como o Cleide falou mais cedo, né? Nada sobre nós sem nós. A gente não quer mais ser objeto de estudo, sabe? E é muito foda, assim, ser objeto de estudo. Assim, a gente é apontado, assim, né? Então não é desse jeito. E eu acho que a gente precisa muito fazer isso que o Cleide fala, né? A gente precisa ler, consumir tanto material potente que é escrito por mulheres pretas, né? São muitas mulheres que estão construindo uma outra narrativa a partir das suas vivências, a partir das suas histórias, inclusive das suas experiências na universidade, que muitas vezes é extremamente adoecedora, é racista, é machista. Eu já vi situações, eu fiz uma pós-graduação que eu tinha que levar minha filha, eu estava grávida, né, no início, logo depois eu parei, eu tive que levar minha filha para a universidade e eu fui extremamente discriminada, as pessoas ficaram fazendo chacota porque eu estava levando um bebê, sacou? Então assim, como é que a gente ocupa a universidade de uma forma diferenciada? Não dá para ocupar, porque a universidade, inclusive, a pós-graduação é à noite, né? A creche da UFPA só funciona de dia. Então é um debate que é urgente a gente fazer, né? Então eu acho que a gente precisa muito pensar numa outra narrativa, uma outra construção política, né? Então, gente, faltam 3 minutos. É 3! É simbólico isso, hein? 3, cabalístico, é todo rolê. Mas enfim, vamos às palavras finais, né? 1 minuto pra cada aí, mas... Então, gente, eu quero agradecer, né, por tudo que tem acontecido até aqui. Agradecer principalmente as minhas companheiras de luta que estão aí junto comigo. Agradecer a nossa equipe. Que tá babado! A equipe de comunicação também. Arrasando. Vamos com tudo, vamos ganhar essa eleição, vamos tocar. Domingo, Rótula da Feirinha, a gente tá lá marcando presença, 8 horas da manhã, bem com as pretas pro Salvador, 50-111. É babado. Eu quero agradecer também a vocês, né, que estão se fazendo presente na live, a galera que está fortalecendo a campanha de várias maneiras possíveis. Tem muita gente me chamando em box perguntando, e aí, como é que ajuda, como é que faz? Então, além de todos esses agradecimentos, também queria reforçar, né? Meu muito obrigada à galera que está ajudando demais, que está colaborando para essa campanha funcionar de uma forma muito diferenciada. Está sendo minha primeira experiência, está sendo uma experiência assim, sabe, muito... Já vai entrar top. É porque eu não posso falar a palavra, é muito top. Então, eu quero agradecer demais a tudo isso, a toda essa água, encontro das águas das matas, né? Esses encontros da vida. Enfim, só agradecer.
Eu acho que esse espaço está sendo muito potente. Enfim, se você acredita nessa candidatura, enfim, se você acredita na gente para ocupar de forma diferente a Câmara de Vereadoras, vem com a gente, né? Enfim, apoia a nossa candidatura, enfim, compartilha nosso conteúdo, segue a gente nas redes. E não esqueça, 15 de novembro, 50 111. 50 111. 50 111. 50 111. Cola nas pretas, 50 111.